teleaula de hoje, você vai conhecer as grandes fazendas na época do Brasil colonial. Vai saber como os engenhos funcionavam por dentro, vai estudar as formas de produção e de trabalho nesses lugares e vai conhecer também outras formas de trabalho que se desenvolveram em volta dos engenhos e em outras partes do território colonial, onde havia mais escravos índios que africanos. E a gente vai ver aqui muitas imagens que retratam o cotidiano do trabalho dentro dos engenhos de cana-de-açúcar. Fique ligado que a nossa teleaula está começando. Na ocupação da América Portuguesa, a partir de 1530, grande parte do litoral norte e nordeste foi ocupada pela plantação de cana-de-açúcar. Mas essas praias não foram escolhidas por acaso. Elas foram escolhidas porque essas regiões ficavam mais próximas da metrópole portuguesa. Pode conferir no mapa as regiões onde estão hoje os estados de Pernambuco, da Bahia e do Maranhão. Acompanhe a linha que liga esses estados a Portugal. Nas regiões norte e nordeste estavam as grandes fazendas e também os mais ricos engenhos. Os engenhos eram conhecidos como fábricas de açúcar. O que se fazia num engenho naquela época é mais ou menos o que se faz hoje numa usina de cana-de-açúcar. A diferença é a mão de obra. Hoje em dia, o trabalhador é assalariado. Na época dos engenhos, a maior parte da mão de obra era de escravos africanos. Esse é um engenho antigo, ou o que sobrou dele. Era para lugares como esse que os escravos africanos eram trazidos para trabalhar. Hoje em dia, fica difícil da gente saber exatamente como era o cotidiano do trabalho escravo num engenho como esse. Mas através de documentos históricos, dá para imaginar como era a vida do escravo que era trazido da África. Que lugar é esse, hein? Isso aí é o que se chamava fábrica de açúcar, é um engenho. Isso é uma representação de um engenho. Exatamente, era para lugares assim que os escravos africanos eram trazidos. E você sabe como é que isso funcionava, hein? Para falar assim de cara, não sei não, viu, Gil? Para a gente saber como o engenho funcionava na prática, a gente precisaria de um documento histórico da época. Um importante documento histórico sobre a vida no engenho foi escrito pelo padre jesuíta Antonio. Eu tenho aqui alguns trechos escritos por ele sobre o engenho da Bahia no início do século XVIII. Antonio nos conta que o primeiro passo para uma boa produção de açúcar era a escolha da terra. Ouça o que ele escreveu sobre os tipos de terra. As que chamam massa-peixe, terras negras e fortes, são as mais excelentes para a planta das canas. Antonio fala ainda que depois de escolher a terra, era necessário roçar, limpar, queimar, prepará-la para o plantio. Na Bahia, era no mês de agosto que começava o corte da cana. Como tudo na vida, o corte também tinha sua ciência. Era necessário primeiro cortar as canas velhas e depois as novas. O transporte da cana por terra era feito nos carros de bois. Por mar, ela vinha nas barcas sem velas, com 4 varas que serviam em lugar de remos. A cana era então levada para o engenho. O engenho era um conjunto de casas e oficinas onde era feita a moagem da cana, o cozimento e a purificação do açúcar. Antonio conta em seus escritos como era o trabalho no engenho que utilizava a força da água para moer a cana. Antonio escreveu: moem-se as canas metendo algumas delas entre 2 eixos, aonde apertadas fortemente se espremem, e depois delas passadas, tornam-se de outra parte a passar o bagaço, para que se esprema mais e de todo o sumo ou licor que conserva. A moenda era o lugar mais perigoso do engenho. E lendo os textos de Antonio, a gente descobre por quê. Porque, se por desgraça a escrava que mete a cana entre os eixos, ou por força do sono, ou por cansada, ou qualquer outro descuido, meteu desatentamente a mão mais adiante do que devia, arrisca-se a passar moída entre os eixos, se não lhe cortarem logo a mão e o braço apanhado, tendo para isso junto à moenda um facão. Essa história de facão parece coisa de filme de terror. Mas olha, é a mais pura verdade. O texto de Antonio mostra que tudo isso acontecia realmente. Aliás, é um documento que conta coisas importantes sobre o funcionamento do engenho no século XVIII. Ao lado da Casa da Moenda ficava a Casa das Fornalhas.
Antônio chama essas fornalhas de bocas tragadoras de matos, cárcere de fogo e fumo perpétuo. Na fornalha, trabalhavam os escravos considerados perigosos, os condenados, presos em compridas correntes de ferro. Acima das fornalhas estava a Casa das Caldeiras. Nelas trabalhavam cerca de 8 caldeireiros. Depois de purificado, o caldo era condicionado em grandes tachos, onde era levado ao cozimento. O açúcar era cozido e batido por 4 tacheiros. Todo esse trabalho era supervisionado pelo mestre do açúcar. Finalmente, fora do conjunto de casas que formavam o engenho, ficava a casa de purgar. Era nesse lugar que o açúcar já encaixotado era purificado e separado segundo a qualidade. Mais tarde o produto era pesado e encaixotado para venda. Era na casa de purgar que ficavam os escravos que eram responsáveis pelas formas de barro, as mães do balcão. Eles eram responsáveis pela separação do açúcar e também pela pesagem e pelo encaixotamento. Início do século XVIII. Os engenhos estão em pleno funcionamento. E em todas as fases da produção está a mão de obra escrava. O grande engenho colonial é moderno e escravista. Ele é moderno porque funciona como uma manufatura. O trabalho está dividido em várias etapas. Existe também o trabalho assalariado. E a produção é destinada a um mercado consumidor externo. Mas o principal trabalho é feito pelos escravos. E nós podemos nos perguntar: por que os engenhos utilizam a mão de obra escrava africana? Para entender isso, é preciso voltar aos tempos do início da colonização. Século XVI, início da colonização portuguesa na América. Os nativos são os primeiros grupos a serem capturados pelos portugueses para o trabalho forçado. Enquanto a atividade comercial na colônia é exclusivamente a exploração do pau-brasil, tudo vai bem para os portugueses. Mas com o desenvolvimento da cultura açucareira, começa a faltar gente para o trabalho. Os portugueses não conseguem o resultado que esperam com os índios. Os nativos resistem ao trabalho forçado. Ficam doentes pelo contato com os colonizadores. Muitos morrem e muitos outros fogem para o interior. Os jesuítas, por sua vez, contribuem para a falta de mão de obra, atraindo os índios para as missões. As missões eram aldeamentos construídos pelos jesuítas para os índios. Lá, eles aprendiam ofícios úteis para a colonização, como a carpintaria e a tecelagem. Os jesuítas protegiam os índios dos colonos que queriam escravizá-los. Mas, ao mesmo tempo, os jesuítas prestavam um grande serviço aos colonizadores, pacificando tribos inteiras que se revoltavam contra os portugueses. Muitos índios que fugiam dos trabalhos forçados nas culturas de cana-de-açúcar encontravam abrigo nas missões. Para compensar a falta de escravos nativos, Portugal facilitou o comércio de escravos africanos para a América. Os comerciantes traziam os negros da África e os vendiam aos senhores de engenho e aos lavradores por preços vantajosos. Os negros vinham como escravos de regiões da África, onde também se praticava a escravidão. Eles eram trazidos de Angola, Mina, Cabinda, Congo e Moniolo. A escravidão africana firmou-se no final do século XVI como a mão de obra básica da grande região escravista do Nordeste brasileiro. Aliás, o mundo do engenho ia muito além da chamada fábrica de açúcar. Em volta da produção da cana, nas grandes fazendas, encontramos a Casa Grande, que era a residência do senhor e da família colonial. Encontramos também a senzala, que era a moradia dos escravos. Além disso, havia a capela, onde se realizavam os cultos religiosos católicos. Mas era preciso ainda um bom pasto para alimentar os bois e também matas, de onde vinha a lenha que alimentava as fornalhas. Por isso mesmo, em volta da produção de açúcar, muitas outras atividades foram surgindo. Mas, enquanto os colonizadores do Nordeste enriqueciam, no sul do país, a situação era bem mais difícil. Essa estátua representa a figura de um bandeirante. Ela fica em São Paulo, a cidade mais rica do Brasil. Só que no tempo das colônias, não era bem assim. Essa região era mais pobre que o Norte e Nordeste. Os senhores das capitanias do Sul não podiam pagar o custo da compra de escravos. E eles ainda tinham um outro problema. As capitanias do Sul eram mais distantes da metrópole portuguesa que as capitanias do Norte e Nordeste. E o governo em Portugal não pretendia gastar com uma capitania que ele não pudesse controlar bem. A solução
foi intensificar a busca pelos índios. E quem fazia isso eram os bandeirantes, como esse homem que está representado aqui nessa estátua. Os bandeirantes seguiam as rotas dos rios, se aventurando pelo interior da colônia. Eles penetravam pelo território, caçando impiedosamente os índios. Os jesuítas tentavam proteger os índios nos territórios das missões. E os confrontos com os bandeirantes eram sempre violentos. Nem sempre os jesuítas tinham muito sucesso. Nessa região onde hoje está São Paulo, o trabalho escravo dos índios foi largamente utilizado. Puxa, olha, Gil, depois de ver essa teleaula, dá pra ver que a escravidão marcou a sociedade que naquele momento estava se formando no nosso território, né? Isso aí. Ter escravo passou a ser uma coisa muito importante. O escravo era um bem, né? Exatamente. Servia para medir a riqueza do senhor. Quer dizer, Incrível. um homem de bem tinha que ter escravos em casa. E o mais incrível é que não havia reprovação pelo fato de você escravizar um outro homem, entendeu? Muito pelo contrário, a igreja aprovava, a sociedade aprovava, a justiça garantia, quer dizer, estava tudo em ordem. E até mesmo os países africanos, de onde vinham os escravos, não tinham nada contra esse sistema. Pois é. Uma coisa, né? Não, é incrível pensar, durante quase 300 anos, a colônia se manteve graças ao trabalho escravo. E não só de negros, né? Dos índios também. E olha, eu acho que essa aula aqui merece uma revisão. Opa, merece mesmo. Vamos fazer uma revisão? Vamos nessa? Vamos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje você conheceu como funcionava a cultura da cana-de-açúcar nos tempos da colônia. Você viu como eram os engenhos onde a cana era transformada em açúcar. E que esses engenhos prosperaram nas regiões norte e nordeste do território da América Portuguesa. Você aprendeu por que os negros africanos foram trazidos para trabalhar como escravos. Você viu ainda como era diferente a situação nas capitanias do sul do país, onde os bandeirantes caçavam os índios para o trabalho escravo. Bem, agora que você já sabe bastante sobre o trabalho na época do Brasil Colônia, é hora de você arregaçar as mangas e estudar bem o seu livro de história. Na próxima teleaula, a gente se encontra. Até lá!